paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja, Peniel. Veja bem, o livro de Marcos, o capítulo 14, o versículo 37 diz: E chegando achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podeis vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Glória a Deus, essa passagem ela é muito maravilhosa. É uma passagem muito maravilhosa. Por que eu estou falando isso? Porque está se falando de oração. O Senhor, se você for olhar o contexto, essa passagem vem de um período que o Senhor estava, aleluia, em oração, em angústia, lembrando do que ele ia viver, né? Ele já sabia o que ele ia passar para ser crucificado. Ele orava, ele estava em combate, e na oração ele pedia para Deus afastar aquele cálice dele, para que ele não bebesse, mas de repente ele volta e diz que não seja a minha vontade, mas a tua. Então havia um conflito, uma batalha, ele travando essa batalha em oração, para que fosse a preparação daquilo que ele ia viver. E de repente, ele orando, ele viu, voltando da oração, ele viu os discípulos dormindo. E ele fala para os discípulos: Estás dormindo, Pedro? A quem ele fala primeiro? Pedro, né? Ele fala Pedro, é a liderança, né? Pedro, ele foi chamado para ser o presidente, né? O cabeça abaixo de Deus da obra. O Senhor chamou ele para liderar a igreja, na verdade. E os outros após ele. Eram 12, mas o Senhor chamou ele como líder principal, abaixo de Deus. Mas aí, continuando, ele fala sobre a oração. Ele diz: Não podeis velar comigo nem 1 hora. Eu entendo que quando ele fala 1 hora, aquele período de oração, e também 1 hora, um tempo. Irmãos, eu quero falar para vocês dentro dessa passagem, é que muitas pessoas gostam de oração, de receber oração, né? Isso é bom, é muito bom. Nunca foi ruim receber oração, né? Só que cada um precisa orar também. Cada um precisa ter seu período de oração. E isso não é dizendo que você está errado em gostar de receber oração. Mas você precisa ser sustentado espiritualmente, não ser sustentado pelos outros em oração. Não que você não possa também receber oração, mas é preciso você desenvolver um período de oração. Se você não pode fazer pela manhã, faz pela tarde. Se você não puder fazer pela tarde, faz pela noite, na madrugada, né? Não está escrito na palavra: Eu amo os que me amam, o Senhor dizendo, e aqueles que de madrugada me buscam, me achará. É promessa do Senhor. Pode orar madrugada, é bom, aleluia. Então, mas cada um precisa desenvolver. As pessoas ficam dependendo, vejo pessoas, nada contra, mas ficam botando nas casas oração, de alguém orando, e aí bota no seu estabelecimento para vender, etc. E esquece de fazer oração. Você tem que passar um período, não é 1 minuto de oração, 2 minutos. Você pode fazer isso após ter um período diário de oração. Se não for como eu disse nos períodos que eu falei, você tem que separar um período para passar com Deus. Existem pessoas que passam 1 hora, existem pessoas que passam 5 horas de relógio orando, existem pessoas que passam 40 minutos. Ore, quanto mais você passar um período orando, mais você vai adquirir conhecimento, mais você vai negar você mesmo, vai fluir o Espírito, porque pelo Espírito Santo é que se mortifica as obras da carne. O Espírito está pronto, Jesus falou, mas a carne é fraca. O Espírito é onde a gente liga com Deus, é onde a alma é usada a alma utiliza para falar com Deus, para estar em unidade com o mundo espiritual e com o Espírito de Deus. É o nosso Espírito, ele está pronto, mas a alma que peca é a alma que não busca, e quando ela não busca, o Espírito fica fraco. Fica como para se ligar com Deus? Ele faz bem a parte dele, mas sem ser alimentado com a palavra e com a oração. Então passe a orar, tá? Busque mais a Deus, dobre o seu joelho, fale com Deus,
Passe período de oração todos os dias diante de Deus, como eu te falei, né? 1 hora, 40 minutos. O Senhor falou 1 hora. Então, passa rápido. Se esforce, ore. E quando você orar, não ore só pela sua família, ore pelo povo de Israel, ore pela nação brasileira, pelas outras nações, ore pela igreja, ore pelas pessoas que estão sofrendo e etc. Amém? Então, que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Oremos mais ao Senhor. E toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Shalom, Adonai.